O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A ciência já comprovou que o leite materno é essencial para a imunidade dos bebês, no combate à anemia e no fortalecimento do vínculo entre mães e filhos. Uma pesquisa realizada por cientistas gaúchos revelou também que quanto maior o tempo de amamentação das crianças, maior também pode ser o QI delas na vida adulta. Mas amamentar é um processo delicado que exige dedicação e conhecimento das mães. O problema é que estas informações e técnicas nem sempre são repassadas pelos profissionais de saúde e pela mídia. O Em Tese de hoje vai falar sobre os desafios do aleitamento materno. A Andréia Cristina de Moraes Chaves é mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná e pesquisou a autoeficácia de mulheres em amamentar. Recebemos também a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas, Maria Celestina Bonzanini Graziotin. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Andréia, a gente vê muito na TV, nas fotografias e entende a amamentação como algo muito natural, muito bonito, mas a realidade é diferente disso. Eu queria que você falasse qual é a realidade da amamentação. Como todo processo entre duas pessoas, que é o recém-nascido e a mãe, necessita de uma interação. E para isso precisa que seja acompanhado desde o início. A mulher ela precisa ser incentivada durante o pré-natal para que ela venha a amamentar. E isso é um processo de aprendizado tanto para um quanto para outro. Então, a questão de que é natural e que é simples, às vezes precisa de uma interação bem grande entre os dois. Porque daí a mulher às vezes percebe que na hora, na realidade, aquilo não é natural e isso gera insegurança, né? Sim, bastante insegurança. Gera insegurança, gera dor, que foi uma das coisas que eu pesquisei também dentro da minha tese. Maria Celestina, como que vocês trabalham isso no HC, no Hospital de Clínicas aqui da UFPR? Bom, lá nós temos o serviço do Banco de Leite, que funciona como um ambulatório de apoio à amamentação. Claro que nós damos assim prioridade às mães que tiveram parto no próprio hospital e às mães que têm bebês prematuros internados no Hospital de Clínicas. Então, o Banco de Leite tem uma equipe lá de nutrição, de enfermagem, que ajuda a mãe na prática da mamada. Que é como tu falaste, é bonito a imagem, mas na prática as mães elas estão com as alterações às vezes emocionais que acontecem do pós-parto. E mesmo que tenham aprendido na teoria, elas precisam do apoio na prática. E é preciso que haja esse serviço em todos os hospitais que têm maternidade, onde nascem crianças, O Hospital de Clínicas tem esse serviço e é prestado no Banco de Leite Humano, então a mãe se dirige ao Banco de Leite, a equipe avalia a mamada da criança, se ela está pegando bem na mama, como é que está a mãe, se ela está bem emocionalmente, o relaxamento, a atenção que ela tem, e ali ela recebe uma orientação prática, não com muito discurso. Nesse momento, falar demais pode até prejudicar. E aí que entra o uso desse boneco que está no seu colo. Esta boneca aqui, ela me acompanha já há mais de 20 anos. E é com ela que nós ensinamos as técnicas, a prática, a posição, o aconchego, a aproximação do bebê com a mãe. Porque a amamentação não é só o leite materno como alimento, que é a melhor opção. Mas é o ato do carinho, desse aconchego, dessa segurança que a mãe passa para o bebê enquanto ela está abraçando ele durante a mamada. Só que ela também precisa estar bem. Ela também precisa do apoio, porque se ela estiver positiva, a criança vai ser mais receptiva. Se ela estiver negativa, com rejeição ou falta de orientação adequada, muitas vezes a criança até rejeita mamar na mãe e a mãe não sabe por quê. A gente está falando da importância da informação, né, Andréia? Eu falei no início do programa sobre todas as vantagens do leite materno para o bebê. Agora, quais são as vantagens do aleitamento para a mãe? Porque sobre isso pouca gente fala, né? Exato. Uma das coisas que mais preocupa durante a gravidez é o ganho de peso. E isso é uma das coisas que favorece o aleitamento materno, é uma das vantagens para a mãe.
além de, né, diminuir o sangramento, se recuperar muito mais rápido, né, fazer a evolução uterina. E isso transforma e ajuda a mulher a estar mais próximo do filho e conseguir amamentar de uma forma melhor. Maria Celestina, de que maneira que as mulheres grávidas podem se preparar para esse momento? Existem cursos ou existem informações que ela pode buscar? A partir de qual momento da gravidez que é o ideal que ela busque essas informações? Eu sempre penso que o aleitamento materno já devia ser ensinado na escola, primeiro grau, né? Como aprendem a anatomia, deviam aprender mais a função nós mamíferos, que é uma missão tão importante de nutrir nossos filhotes. Mas na gravidez, claro que é importante ela já começar a procurar orientações, mas tem que ser um lugar seguro, para que obtenha informações corretas, adequadas. Existem hospitais que têm isso nos seus pré-natais, existem hospitais que infelizmente não investem muito nisso. Mas eu sugiro que procurem ler artigos científicos, né, dissertações e teses, como as que nós fizemos da Andréia, aí. por exemplo. Exatamente. Né? Então, porque tem muito site que não trata da realidade. Eles, às vezes, estão até condicionados ao interesse do profissional de divulgar um trabalho, um produto, e saem orientações equivocadas e a mulher segue e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, se ela for procurar revista séria de saúde, de pesquisa científica, de artigos publicados por profissionais da área de saúde, é uma forma delas se orientarem e procurarem as unidades de saúde, saber se na sua unidade de saúde tem alguém capacitado para ensinar. Durante o pré-natal não existe assim uma técnica, uma norma, você tem que fazer isso para ter sucesso na amamentação. Não, ela tem que deixar evoluir. A mama desenvolve, amadurece, cresce, já produz leite, já está pronta para produzir leite até com 6 meses de gestação. E procurar se alimentar bem e deixar o neném nascer. Se ela tiver dificuldade, aí sim procura um serviço especializado, como o banco de leite. Nós temos o banco de leite no HC, tem também a triagem do hospital que pode dar essa ajuda, o alojamento conjunto, tem uma equipe preparada para ajudar as mães na amamentação. Em Curitiba, mais de 4.000 bebês foram beneficiados por um programa que incentiva o aleitamento materno. As mães podem ir até as escolas amamentar ou enviar o próprio leite para alimentar os filhos. O lanche do Cauê, de 5 meses, e do Joaquim, de 8, é diferente da maioria dos colegas. No intervalo, o leite que eles recebem é o das próprias mães. Essa adaptação, no começo, assim, ela é um pouco difícil, porque eles sentem falta de casa, quando a gente está de licença, então a gente fica praticamente 24 horas com eles, e a gente poder vir pelo menos uma meia hora por dia faz toda a diferença na adaptação. Cauê e Joaquim são 2 dos 4.146 bebês que foram beneficiados nos 8 anos do programa Mama Nenê. Antes, algumas escolas já disponibilizavam espaços para a amamentação, mas não existia a possibilidade de armazenar o leite até a hora do lanche. Por isso, foi feita uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que orientou na prevenção de infecções, uma preocupação das mães que deixavam o leite nas escolas. Nós observávamos que tínhamos algumas ações locais, as mães vinham amamentar, e ainda também queríamos ter mais segurança para oferecer o leite materno armazenado, né? Então, nós tínhamos 3 grandes metas quando criamos o programa, que era ter um espaço reservado nas nossas unidades, para a mãe poder ter esse momento de amamentação, né, de reservado com o seu bebê, criar protocolos, ou seja, procedimentos, né, de como está fazendo essa retirada do leite, o armazenamento, e também depois como oferecer para o bebê, porque a gente oferece em copinhos, né, ou em colherinhas, e também possibilitar às crianças esse bem-estar, né, para que ela ficasse bem na instituição, e isso foi algo que a gente comprovou com o programa, né. Hoje, todas as 222 unidades de educação infantil com berçário, tanto centros municipais quanto conveniados, são atendidas pelo programa. Mais de 5.000 profissionais foram capacitados para incentivar e melhorar este trabalho, que faz bem para as mães e para os bebês. As mudanças são visíveis nos alunos que recebem o leite materno. Eles voltam bem mais calmos, tranquilos, né? Que a mamãe amamenta, eles vêm sossegadinho, né? Alguns brincam, né? E outros a gente coloca para dormir.
As mães também percebem a diferença e se sentem ainda mais incentivadas a continuar a amamentação por mais tempo. Então, por enquanto eu estou desempregada durante a adaptação dele. Enquanto eu puder vir, eu venho. Ações como esta, né, André, é claro que fazem com que o bebê consiga mamar na mãe por mais tempo. Que outras ações que seriam necessárias para que prolongasse esse contato com a mãe, com o leite materno? É importante que, como a Celestina falou, que a cultura do aleitamento venha das escolas, né? Da mesma forma com que é tratado outras disciplinas dentro da escola, a gente precisa fazer com que a cultura do ato de amamentar seja estimulado desde criança, né? Ao mesmo tempo em que a gente peça para uma criança, amamente seu boneco, seu filho, então ela vai colocar no seio e não dar a mamadeira. Então, a partir desse momento que a gente consegue ver essa mudança dentro da criança, a gente consegue imaginar que essa será uma mãe que vai amamentar seu filho. As empresas também têm um papel importante, né, nesse Sim. processo. As empresas são fundamentais, né? O Ministério da Saúde ele recomenda que acima de 30 mulheres que estejam trabalhando, né, nessa empresa, elas tenham um local próprio para fazer a amamentação. Ou fazer a ordenha desse leite a um local para armazenar e levar isso depois para casa para ser ofertado pela babá ou na creche ou pela alguém da família, né, na colherzinha ou no copinho. Então, nós fizemos uma reforma no Banco de Leite em 2012 e além da sala de coleta, que é para as doadoras tirarem leite, nós temos uma sala de apoio à amamentação, que serve tanto para as servidoras da Universidade Federal, do Hospital de Clínicas como um todo, e para as mulheres que trabalham nas empresas próximas, têm vindo lá para esgotar o leite. Elas armazenam e levam para casa em caixas térmicas com gelo reciclável. E nós tivemos uma doadora essa semana que estava preocupada porque ela estava voltando ao trabalho. Como que eu vou fazer? Aí nós orientamos que ela procurasse uma das creches da prefeitura e ela conseguiu vaga, fiquei muito feliz, porque ela doava leite para nós e agora ela está acumulando para o bebê, ela volta a trabalhar, esgota e deixa a criança na creche e lá eles estão aceitando que ela leve o leite dela esgotado durante o serviço para deixar no outro dia para a criança mamar. E isso acontece em quase todas, eu acho, creches da prefeitura, o que não é comum nas particulares ainda, infelizmente. Maria Celestina, eu queria que você falasse também sobre a importância do banco de leite humano para os bebês. Então, eles atendem os prematuros. O leite que entra no banco de leite humano são para os prematuros internados. Então, até pouco tempo se sabia com certeza que o prematuro, que nasceu lá com 500 gramas, 600 gramas, 24 semanas, que é o limite da vida praticamente para a sobrevivência, se eles receberem leite materno da mãe ou doado de banco, eles têm um desenvolvimento melhor e o QI é realmente mais elevado quando comparado com os prematuros que não receberam o leite materno nesse período até corrigida a idade cronológica correta de termo. Hoje já se sabe que mesmo as crianças de termo que mamam no peito, mamam leite da própria mãe, têm uma qualidade de vida em termos gerais melhor do que as crianças que mamaram leite artificial. André, a gente estava falando sobre ações que estão necessárias para incentivar o aleitamento materno. Também é preciso que a sociedade encare o aleitamento materno com mais naturalidade, né? A gente tem visto algumas questões recentes de mídias sociais que estão proibindo, né, a divulgação de imagem de aleitamento. De que maneira que isso impacta na realidade das mães? A livre demanda deve ser estimulada. Não existe a questão do bebê ter um horário para amamentar, para se alimentar. Então, se a mãe está no shopping, se a mãe está numa clínica, se a mãe foi passear em algum lugar, ela precisa ter a liberdade de amamentar seu filho em qualquer lugar que seja. E, infelizmente, a mídia vem fazendo com que isso seja um ato não público, né? E termina dificultando a amamentação, fazendo com que a mãe termine dando mamadeira nesses locais onde ela pode estar frequentando. Maria Celestina, agradeço a sua participação na Em Tese de hoje, obrigada. Agradeço e contamos com você sempre para ajudar nessa divulgação que precisa muito para que as mães que possam doar leite saibam que o banco de leite existe em vez de elas desprezarem esse leite e doarem para as crianças prematuras internadas. Com certeza. No próximo bloco, vamos entender melhor a pesquisa de mestrado da Andréia sobre aleitamento materno. Voltamos já.
A amamentação não é um processo tão simples como mostram imagens divulgadas pela mídia. Exige conhecimento, força de vontade e apoio da família e da sociedade. Para falar sobre os desafios do aleitamento materno, eu recebo no estúdio a Andréia Cristina de Moraes Chaves, que pesquisou sobre o assunto durante o mestrado em enfermagem aqui pela UFPR. Bom, Andréia, você pesquisou o assunto usando, na verdade, uma escala que é usada em vários países, que mede, entre aspas, a autoeficácia das mulheres em amamentar. Eu queria que você explicasse esse método que você usou. A escala ela é dividida em dois domínios. A domínio pessoal, que diz quanto a mulher está disponível a amamentar para estranhos, na frente de estranhos. E o domínio da técnica, o quanto ela tem de capacidade para segurar o bebê na posição correta, a pega correta e etc. A autoeficácia, a escala é baseada em 4 fontes de informação. A experiência direta, que é a experiência que essa mulher teve anteriormente, e ela pode, se ela teve sucesso anteriormente, ela vai ter sucesso também na próxima vez. A experiência vicária, que é ao observar outras pessoas próximas ou até artistas, ela se sente também confiante em fazer esse processo. A persuasão verbal, que aí entra o profissional de saúde, dizendo que ela é capaz de amamentar, que ela pode amamentar e que deve amamentar, exclusivamente até 6 meses, como preconiza o Ministério da Saúde. E o estado emocional. Ao avaliar o estado emocional da mulher, a gente consegue fazer com que esse vínculo e essa aproximação e a autoeficácia seja fortalecida. Bom, durante a sua pesquisa você acabou estudando 51 mulheres, Como que foi esse processo? Que dificuldades que você enfrentou? Na maternidade, realizei a pesquisa, que foi na região metropolitana de Curitiba, a gente tem uma tarde que faz um encontro com essas mulheres, é realizada uma visita. E a partir dessa visita, eu falei os objetivos da pesquisa, informei para elas como seria e eu acompanhei ela. Antes fiz a escala, elas preencheram a escala para mim antes, enquanto estavam grávidas, e depois lá no alojamento conjunto. E durante esse processo, de que maneira que essas mulheres se apresentaram para a pesquisa, dispostas a colaborar? Como que elas perceberam? Algumas se sentiram bem dispostas em colaborar, dizendo que é importante a amamentação e que isso iria ajudar bastante outras mulheres. Outras já se sentiram um pouco mais retraídas, dizendo que não iriam participar e já iriam introduzir outro tipo de alimento, infelizmente. Bom, André, falando agora um pouco sobre os dados da sua pesquisa, Mais de metade das mulheres pesquisadas disse que não recebeu durante o pré-natal orientação sobre a amamentação. Isso preocupa os profissionais da saúde? Sim, preocupa bastante. Infelizmente, essas mulheres tiveram poucas consultas com o enfermeiro. E também a gente observou também a pouca participação delas em grupo de gestantes, que também é oferecido pelas unidades básicas de saúde desse município onde eu fiz a pesquisa. Agora, essa troca de experiências, de informações entre as gestantes é uma forma também de incentivar o aleitamento, das mulheres se empoderarem, se saberem capazes de amamentar os filhos? É muito importante essa troca de experiências, principalmente quando a gente consegue juntar pessoas que já tiveram seus filhos, que estão tendo sucesso com a amamentação, com mulheres que ainda estão grávidas. E isso mostra e demonstra para elas que elas também podem ser capazes de amamentar. Você realizou sua pesquisa logo depois que essas mulheres tinham tido seus bebês, E mais de 40% delas te contaram que elas tiveram dificuldade em amamentar, pediram ajuda, e somente 29% delas tiveram os problemas solucionados pelos profissionais de saúde, enfim, pelas pessoas que as atenderam. Esse dado preocupa porque isso pode levar essa mulher a desistir do aleitamento materno? Infelizmente, sim. A maioria delas termina que não tiveram esse sucesso, que não conseguiram passar por uma boa experiência no começo da amamentação, terminam infelizmente saindo da maternidade, indo comprar a mamadeira ou já indo comprar o leite artificial. E de que maneira que o profissional de saúde pode se preparar para oferecer a resposta que essa mulher precisa? Essa mulher ela precisa ser incentivada desde o pré-natal. Ela precisa também ter apoio na unidade de saúde após o parto, após a saída da maternidade. Porque é em casa que ela vai sofrer influências de crenças, de culturas da própria família, dizendo que o leite é fraco, que ela não é capaz de alimentar, que o bebê está todo o tempo com fome e que na verdade não é. Ela precisa ser orientada e juntamente com a família fazer com que essa orientação seja eficaz.
Outro dado que apareceu é que somente, entre aspas, 84% desses bebês que você acompanhou tinham sido alimentados somente com o leite materno. O que acontece com esse restante? Esse número que faltou é normal, não é? Como que os profissionais da saúde lidam com esse dado? Devido à dificuldade, a maioria que relatou em dor em amamentar, né? Quando o bebê ele começa a mamar, ele suga com bastante força e pode fazer com que tenha fissuras na mama, né? E isso realmente a mama fica dolorida. Por esse motivo, a mulher termina não amamentando, dando pausas muito longas da amamentação por conta dessa mama e termina sendo oferecido outro leite dentro da própria maternidade. E existe alguma forma de prever esse problema, de, enfim, solucionar antes que ele aconteça? Na verdade, ele deveria ser visto na primeira pega do bebê. Quando o bebê fosse amamentar, o profissional de saúde deveria estar próximo a essa mulher para que seja feito todas as orientações e que não aconteçam as fissuras na mama e, consequentemente, a dor. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre ações governamentais, ações de empresas, né, para ajudar as mães a continuarem amamentando seus bebês. De que maneira que a família também pode auxiliar nesse processo? Qual deve ser a postura dos familiares? Os familiares precisam estar presentes com a mulher sempre, né? Ajudando nos afazeres de casa, o próprio marido ou a sogra ou a mãe, que normalmente são as cuidadoras nesse início. Elas precisam fazer com que a mulher consiga descansar, se alimente bem, tome bastante líquido, né? E incentive cada vez mais essa mulher a amamentar, mostrando que ela é capaz de fazer isso. Nesse processo da amamentação, a gente tem essas questões técnicas, né, como você bem falou, e outras questões, como, por exemplo, a quantidade de tempo que essa mulher estudou na vida, a classe social a que ela pertence, o fato do pai do neném estar presente, auxiliando. Queria que você falasse um pouco sobre essas questões todas que envolvem a mãe no ato da amamentação e fazem com que ela queira continuar fazendo. Na minha pesquisa foi observado que a maioria das mulheres tinham mais de 8 anos de estudo. Isso faz com que a pessoa possa estar disponível para procurar informações, procurar outros meios de informação, com cuidado para que não sejam levados a outros tipos de informações que não são verdadeiras. Que não são verdadeiras, vezes, né? Exatamente. O pai ele tem que estar presente, né, dentro de todo o processo de pré-natal e também dentro de casa. Ele precisa ajudar a mãe a lavar uma louça, a lavar a roupa do bebê, se for necessário, e fazer com que essa mulher ajude também a descansar. Agora, ao final, né, desse processo todo do mestrado, de que maneira que você acha que o seu trabalho contribui para que a amamentação, o aleitamento materno seja mais efetivo no Brasil, que esses números aumentem, que vários bebês e várias mães sejam beneficiados? Os programas governamentais, eles estão aí disponíveis para acesso a todo profissional de saúde. A escala, ela vem com um auxílio para que esses profissionais consigam identificar as mulheres que têm uma baixa autoeficácia em amamentar e conseguir fazer essas intervenções antes que o bebê nasça. E dentro desse contexto, aumentar o nosso número de nossos meses em amamentação. O que é o ideal para a amamentação de um bebê? O Ministério da Saúde preconiza que o bebê deve ser alimentado exclusivamente até os 6 meses de idade e de forma complementar até os 2 anos e mais. Esse mais é até a criança não querer mais. Até a criança não querer mais. Tá certo, André. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Obrigada. Obrigada. O assunto do Em Tese de hoje foi o aleitamento materno. A Andréia Cristina de Moraes Chaves estudou durante o mestrado os fatores que auxiliam e que atrapalham as mães na amamentação dos filhos. O trabalho completo está no banco de teses e qualquer pessoa pode baixar o arquivo de graça. Na semana que vem, voltamos com um novo Em Tese para aproximar a sociedade do conhecimento científico desenvolvido aqui na Universidade Federal do Paraná. Até lá!